Legal, Eugênia, muito boa pergunta. Vamos afastar por enquanto essas ideias de data limite, porque não é possível impor datas para aquilo que depende da vontade do ser humano, tá bom? E vamos voltar lá às obras de Kardec, em especial a Gênese na versão não adulterada, que corresponde à da editora FEAL, na sua correspondente à quarta edição de Kardec. No capítulo 18 da Gênese da quarta edição, a versão original, Kardec aborda justamente essa temática da transformação moral da humanidade. Inclusive, nesse capítulo teve uma adulteração muito importante na quinta edição, porque Kardec vai fazer ali uma crítica muito grande aos inimigos da doutrina, que impõem, que lutam contra ela, lutam contra as ideias que ela coloca. E justamente esse trecho foi removido. Mas não é esse o assunto. E ali, antes do item 26, quando Kardec começa a nova geração, aliás, gente, baixem a versão original no link da minha bio, tá? Site do Grupo Legado de Allan Kardec, logo na capa tem lá, obras originais de Kardec, link para download do Céu e Inferno e da Gênese, tá bom? Então aqui, nesse item a nova geração, item 26, Kardec começa assim: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Esse tempo tendo chegado, uma grande emigração acontecerá nesse momento entre seus habitantes. Emigração é saída, né? Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos. Por quê? Porque Deus vai lá arbitrariamente excluir essas pessoas, esses espíritos? Não, porque eles não se encaixam mais no meio de outros espíritos que já não, que são mais evoluídos, que já estão no bem. Entende? Eles não se encaixam mais nesse meio, então naturalmente eles vão para outros lugares. Kardec continua: serão excluídos porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Esses vão espiar seu endurecimento em mundos, uns em mundos inferiores, outros entre raças terrestres. Essa ideia de raças, né, ainda daquela época, atrasadas, que serão o equivalente aos mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. É justamente o que aconteceu com aquela ideia de exilados de capela, a aparição dos egípcios, né, dos faraós, de toda aquela cultura, aquele conhecimento que eles trouxeram, parece que do nada, né? É justamente isso. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Importante destacar que a ideia aqui não é enxotar os espíritos e que se virem, que se lasquem. Não, porque os bons espíritos também continuam os auxiliando. Vejam que desde a época dos egípcios, os bons espíritos já se comunicavam com eles. A gente nunca está sozinho, nunca está desamparado. Então, se a gente chega numa terra que é só o bem agora, e os espíritos que estão no mal vão para outro lugar, a gente não vai ficar aqui vivendo a nossa vidinha de contemplação. Não, a gente vai justamente querer ir lá e ajudar eles para que eles também cheguem um dia a essa posição que nós conquistamos pelo nosso trabalho, pela nossa vontade. Vejam que importante que Kardec diz em seguida: a Terra, no dizer dos Espíritos, nunca será transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada mude a ordem natural das coisas. Vejam, aqui já cai por terra essa ideia que está reinando aí no movimento espírita e espiritualista, de cataclismos que vão acabar com as pessoas, que eles servem para separar o joio do trigo. Gente, para, tá bom? Continua. Tudo se passará exteriormente como de hábito, com essa única diferença fundamental, pois uma parte dos espíritos que se encarnavam não mais encarnará. Em uma criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, quem estará nascendo será um espírito mais avançado e inclinado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam a transformação ocorrer por efeitos sobrenaturais e maravilhosos vão se decepcionar. Importante lembrarmos que Kardec ele analisava toda essa situação da humanidade e do que ele via que iria acontecer
com base em tudo que ele via ao seu redor. O espiritualismo racional avançando, o espiritismo se alastrando feito pólvora. Infelizmente, isso foi perdido. Houve uma virada materialista muito grande. Talvez não fosse a hora. Mas agora, isso está acontecendo, a retomada está acontecendo. Isso é muito importante. Para encerrar, ele continua. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será jamais composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, a princípio, a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Em seguida, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, do apego por tudo que seja material. Mais abaixo, veja que incrível. Não se deve entender por essa emigração de espíritos que todos aqueles retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Pelo contrário, muitos voltarão, porque haviam cedido à influência das circunstâncias e do mau exemplo. Neles, a aparência era pior que a essência. Então vejam, a gente não pode ficar apontando para os outros, tá errando, esse aí é do mal, esse aí vai ser expulso. Ele pode não ser mal, ele pode ter sido ensinado mal, ele pode ter adquirido maus hábitos, mas isso não é da essência dele. Quando ele percebe e entende, ele volta a esse planeta, nesse novo momento, para se depurar, para se desgarrar desses maus hábitos que ele tem adquirido e retomar o passo dele. Ele não é essencialmente apegado às más ideias. E por fim, mais abaixo, Kardec diz: a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples e, como se vê, ela é toda moral e se mantém entre as leis da natureza. Portanto, é pela transformação autônoma, pela vontade, pela conscientização, na qual nós podemos fazer um trabalho muito grande na colaboração com outras pessoas, nessa conscientização, é que o mundo vai pouco a pouco se transformando. Nós estamos passando por um momento de plena recuperação do espiritismo e do contexto necessário para a sua retomada, como ele realmente é. Esse momento é importantíssimo porque as ideias espíritas, elas são únicas na face da Terra. Elas têm o poder de transformar o indivíduo, do indivíduo para a família e da família para a sociedade. Mas isso não virá por força de imposição. Isso virá pela força da vontade de cada um. É por isso que essa conscientização é tão importante e é por isso que todo dia eu estou aqui falando com vocês.